Eu estou com a internet muito ruim hoje. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos, Giovana. Ah, que bom. Eu tive que tirar o vídeo aí. Mas o exercício que nós fizemos sábado passado, eu fiz ele em cima de um projeto, ou seja, um território delimitado. Uhum. E eu tive muita facilidade em fazer o passo a passo, enfim, seguir com as instruções que vocês deram, assim, para a gente se imaginar naqueles quatro níveis, né? Que não Uhum. necessariamente são níveis sequenciais, mas que cada um traz compreensões diferentes. Eu tive muita facilidade em aplicar, assim. Então, dentro do que eu já li sobre o design regenerativo, né, a importância de estar num lugar, de ter um lugar, de estar olhando para algo, um recorte, né? Então, para mim fez bastante sentido isso e ficou fácil de avançar com o entendimento. Ah, que bacana, Giovana. Que ótimo. Então, acho que amanhã vai ser sábado vai ser um bom momento para aprofundar um pouco e finalizar esse processo, né? Muito bom. E aí, Felipe, tudo bom? Christian aqui. Vai, Cristian. Ótimo. Então, beleza, como eu tinha falado, na primeira versão eu tinha feito digamos, o análise, né, a nível da equipe, foi o que me nasceu naturalmente, a nível da equipe e comunidade, né? E quando eu fiz ao contrário, começando do regenerar, né, foi mais para o nível do designer, né, da individual, né? E aí eu, quando vi, digo, bom, agora o que me falta, então, é fazer um nível sistêmico dos três níveis, né? O nível que não fiz ainda diretamente, é analisar eles, né, as quatro linhas, né, mas desde a visão do sistema. Mas, Cristian, qual que é a sua prática que você escolheu? A minha prática é o plano de desenvolvimento regenerativo da Vila Seu do Mapear. Ah, tá. Entendi. Então então é esse projeto em si. É o projeto em si. Tá. Então, o primeiro exercício foi o que apareceu naturalmente foi a equipe de trabalho inserida na comunidade, né? A segundo exercício era eu inserido na comunidade, a pessoa, o indivíduo, né? O nível individual, digamos, né? Uhum. E agora eu pensei como desafio, digamos, né? Até sábado buscar fazer o operar, o aprimorar, né? E o regenerar desde esse enfoque sistêmico, ou seja, do território, Tá. do ambiente total. Tá já. Do sistema maior seria, né? Do Tá. sistema maior seria. Eu vou fazer um comentário, Christian, sobre isso. E aí, pessoal, quem chegou Beleza. agora, seja bem-vindo. Eu vou fazer esse comentário, eu e a Ju, a gente traz o que a gente, né, as respostas, né, um comentário sobre algumas coisas que passaram no último encontro, e aí a gente começa essa troca mais livre. Mas, Christian, eu recomendaria você fazer um exercício só, né? Você fazer um focado mais, começando ali pelo regenerar, né? Que é de onde a gente vai começar no próximo encontro, mas ao invés de você fazer três aplicações, cada um com um olhar diferente, tente entender se você está olhando para o projeto, fazendo exercício a partir do projeto, né? Se coloque, entenda que essa é a sua atividade, né? Assim, e o que envolve esse projeto, as pessoas e tudo, e tente captar o que seria os tipos de trabalho em cada nível, né? Então, tente trazer, assim, é possível ter essa perspectiva sistêmica e também mais individual dentro de um mesmo exercício. Mas, enfim, depois a gente pode conversar um pouco melhor, né, sobre isso no sábado. Porque ele está cruzando os dois quadros, ele está cruzando os quatro níveis com as três linhas de trabalho, e ele teve esse insight, né, de que, quando eu fiz de um jeito, o foco veio mais para a primeira linha, para o eu,
que foi de cima para baixo. Não, que foi enfim, não lembro agora, Cristian, mas eu lembro que ele comentou que quando ele fez de um jeito, a ênfase veio mais no eu, e depois quando ele fez de outro jeito, a ênfase foi mais para, acho que a segunda linha de trabalho, e agora ele falou, então, que tal, né, se eu trabalhar as duas linhas, que tal trabalhar agora a terceira? E aí eu acho que, assim, como esse insight emergiu, como isso fez sentido para você, isso, né, assim, surgiu criativamente, eu acho que vale a pena, você faz para a terceira linha, depois você dá uma esquecida naquilo tudo, e para o sábado você vem para fazer para o projeto como um todo, por exemplo, né, eu acho que pode ser interessante. Ótimo, Posso falar obrigado. uma coisa que me surgiu também aqui? Boa tarde a todo mundo. Nisso que vocês estão falando, que o Christian falou, Christian, né, que acabou de falar agora, eu não tinha chegado ainda, né, eu entrei na comunidade há uma semana e eu não tinha chegado no texto 12, vamos dizer assim, lá das linhas da trilha, que é esse texto que tem essa questão dos 3 níveis, né, do eu, da comunidade, sei lá, né, e desse todo integrado. E quando eu me deparei com esse texto, na segunda-feira, eu também tive essa impressão que eu precisava rever meus 4 níveis de trabalho, que eu fiquei, não com essa dúvida, mas eu falei assim, poxa, para eu entender melhor meus 4 níveis de trabalho, eu teria que entender essas 3 linhas, né, de trabalho, do eu, do coletivo, ou seja, isso que o Christian fez, né, que a Juliana está colocando agora. E aí eu fiquei pensando sobre isso essa semana, né, porque eu fiquei pensando, esse operar, né, quando a pergunta é, o que você já faz hoje? Né, esse seu fazer está vinculado a algo que não é só o nível pessoal, né? Eu acho que é o nível pessoal e o projeto, vamos dizer assim, aquilo que você trabalha, que você realiza, enfim, eu fiquei com essa coisa mexendo aqui, né? Pensando sobre isso, se isso é possível de integrar, né? Ou se ou como o Christian está fazendo, eu olho para esses 3 níveis e depois busco integrar em um só, né, para fazer o operar, o manter, o aprimorar e o regenerar. Entenderam? Sim, ótimo. Eu vou aproveitar até compartilhar minha tela aqui um pouquinho, só para eu mostrar esses quadros deixa eu ir lá, só para ficar mais fácil. Acho que é esse e esse, né? Então a gente está falando aqui desse quadro, né? Eita. Tá. As 3 linhas de trabalho e comparando, né? Associando com esse aqui enfim, confunde um pouco, né? Que ele chama 4 níveis de trabalho, ou 4 naturezas distintas de trabalho, né? E aqui são, enfim, três linhas. O nome confunde, né? Às vezes fala 3, enfim. Mas vamos lá, um é esse que traz essa relação, né, do eu, do trabalho de autodesenvolvimento com um trabalho em equipes e o trabalho em um sistema integral, né, na comunidade, no território, e esse aqui que diz respeito a 4 qualidades distintas de trabalho que a gente precisa simultaneamente cuidar, né? Ouvindo você falar, Sidney, ouvindo também o Christian e o comentário da Ju, sim, eu acho que faz muito sentido, né, associar, ver onde que esses 2 quadros se tocam, mas o jeito que eu entendo é que essas 3 linhas de trabalho, elas precisam acontecer simultaneamente aqui, né? Quando a gente olha para operar, manter, etc. Né?
Enfim, acho que a gente vai poder refletir um pouco melhor sobre isso, mas em um primeiro momento, assim, quando a gente olha, por exemplo, para o projeto do Christian, né, que foi algo mais específico, foi um projeto em si, a gente pode, dentro desses trabalhos, enxergar onde que é necessário, por exemplo, fazer um trabalho de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento das equipes, né? O que eu quero dizer? Trabalhar em manter tem a ver, muito provavelmente vai ter a ver também com manter essa equipe funcionando bem. Então, a gente vai entrar aqui nessa segunda linha de trabalho. Da mesma forma que um trabalho de manter, ele talvez tenha a ver com um trabalho de desenvolvimento de capacidades individuais, né? Então, a gente pode sobrepor esses dois olhares. A gente pode tanto desenhar algumas atividades olhando para cá, do tipo, olha, vamos dar oportunidade para as pessoas olharem para si, desenvolver capacidades em si, vamos também aprender a trabalhar juntos e vamos aprender a nos relacionar com o nosso território, né? A gente pode fazer esses trabalhos olhando aqui como uma orientação e nós podemos olhar para cá também como orientação para desenhar esses trabalhos, né? Na verdade, a ideia é que a gente olhe as duas coisas, né? Do tipo, o que eu estou fazendo na operação, né? Enfim, e o que significa aprimorar e etc. Então, enfim, só um comentário que eu acho que essas duas coisas se permeiam assim de uma maneira bem bacana. Naturalmente, o nível aprimorar, que é aquele que quer fazer melhores coisas para ajudar o todo maior a aumentar a sua vitalidade, viabilidade, capacidade para evolução, ele naturalmente diz muito respeito, por exemplo, à terceira linha de trabalho, né? Então, eu acho que essa sugestão que o Felipe deu de olhar para essa atividade como um todo, né, integral, em vez de, né, ou mais do que olhar para os 4 níveis nas 3 linhas, eu acho que pode ser até mais organizativo, assim, porque talvez e pode identificar melhor as associações entre as 3 linhas, porque aplicar os 4 níveis para as 3 linhas pode trazer um pouco essa imagem de listas, assim, né? Em vez de ressaltar o que de fato é mais relevante dentro da integralidade, né, pode fazer a gente elencar um monte de coisas que precisariam estar sendo feitas e talvez com uma ênfase que, se a gente estivesse olhando para a atividade como uma integralidade, enfim, alguns pontos específicos iam se destacar mais naturalmente, né, mais espontaneamente. Sim. Mas vamos lá. Diga, Ju. Não, eu só queria comentar as perguntas que a gente gostaria de comentar, né, para ver se faz sentido, assim, para todo mundo, antes de entrar nelas. Porque depois do encontro, eu e o Felipe ficou pensando um pouco na riqueza das perguntas, né, que surgiram, e a gente ficou chateados de não poder, assim, se debruçar, né, sobre elas durante o encontro e também sobre a vontade de não centralizar, né, as interações e as respostas, assim, né, de deixar a coisa fluir um pouco melhor. Mas, entendendo que as perguntas foram muito interessantes e que a gente, né, gostaria de responder elas, assim, olhar para elas, né, junto com vocês, a gente pensou de, nesse encontro, talvez resgatar algumas delas, né, e aí o que a gente pensou em trazer foi a pergunta do Marcelo, foi muito legal. Ele falou, como seriam esses 4 níveis num sistema natural, por exemplo, numa floresta, né? E aí o Felipe é super especialista, assim, em dinâmica de floresta, a gente planta nossas florestinhas lá na canastra, e aí ele vai trazer um pouco disso. Eu acho que é super legal, porque tira a gente um pouco do sistema humano, né, e coloca a gente um pouco mais alinhado com os sistemas naturais e dá insights legais. E aí, um comentário também que a gente queria fazer tem a ver com o que a Laurinha trouxe da evolução. A gente achou incrível a postagem dela, assim, né, a dedicação e a qualidade da reflexão que pensar a evolução pode trazer, né, enfim, aí tem algumas outras, mas acho que a gente pode começar
por umas e depois comentar as outras. O Simon trouxe, se fizer sentido, o Simon trouxe essa coisa da diferença do generativo para o regenerativo. Enfim, a gente queria resgatar um pouco disso. Se vocês acharem que tem algo mais urgente do que isso, também que estão aí com vocês e quiserem começar por aí, fiquem à vontade também de trazer no chat ou aqui na voz também. Eu acho legal fazer resgatar essas questões, né, e pensar os 4 níveis de trabalho nessa questão da floresta. Eu acho bacana. Sim. E as outras também. O Marcelo e o Simon, se eu não me engano, eles não entraram aqui, né? Mas acho que eles podem ouvir a gravação. Bom, deixa eu fazer esse comentário, né, sobre a floresta, porque vai nos ajudar a entender um pouco melhor esses 4 níveis. Como a gente está aplicando isso nas nossas práticas, né, eu acho que vai ser bem interessante. Eu vou ser mais breve, assim, mas essa é uma discussão que a gente gostaria muito de aprofundar depois, em outras oportunidades, trazer com mais riqueza também. Eu vou compartilhar aqui para vocês acompanhando essas anotações que eu fiz, porque senão pode ficar muito perdido, né? Aqui a gente consegue se apoiar em algo. Então vamos lá, isso aqui foi um rabiscozinho para a gente conversar aqui, trazendo isso da floresta, né? Como que seria trazer esse olhar para a floresta? Porque não é dos sistemas naturais que partem esses princípios e tudo, né? Então vamos olhar para um sistema natural e fazer algumas reflexões. Então eu vou trazer aqui e depois a gente conversa um pouco. Então, quando eu e a Ju estava conversando para preencher, né, a gente falou, beleza, mas tá, antes de começar, eu só quero fazer uma distinção aqui importante, né? É muito diferente pensar um sistema natural igual a floresta e pensar um sistema socioecológico que envolve pessoas, né? Acho que isso é bem claro. O componente humano, o componente da consciência humana, ela leva para outro lugar essa dinâmica de evolução, né? Então, o que eu quero dizer? A qualidade ou tipo de cognição, né, que se usa na floresta é muito diferente da cognição humana. A inteligência da floresta, ela opera a partir de outros meios de percepção, outras formas de ser e estar no mundo, né? Então, assim, são coisas diferentes, mas os princípios são os mesmos, né? Então, quando a gente foi conversar, uma das primeiras perguntas foram essas, né? Beleza, mas qual que é a intenção da floresta, assim, né? Para onde que a floresta está caminhando? Ou o que significa uma floresta saudável, por exemplo? Aí a gente chegou com... Felipe, oi. Me perdoa, só deixa eu fazer uma pergunta. Nós estamos falando de qual prática? A prática é ser floresta, é isso? A pergunta do Marcelo foi, olha, como que a gente pode usar esse quadro conceitual, okay, né? Operar, manter e tal, em um sistema natural, né? Como, por exemplo, uma floresta. Então, no caso, a gente está... esse quadro conceitual, ele lida com os sistemas vivos. Então, ele diz que todos os sistemas vivos precisam trabalhar simultaneamente essas 4 naturezas de trabalho. Então, a floresta é um sistema vivo, e a gente pode lançar esse olhar, né, com esse quadro. A prática, Giovana, eu acho que é a prática, 2 pontos, funcionamento da floresta, sabe? O funcionamento da floresta acontecendo, né? Que a prática tem essa ideia de recorrência, né? De cotidianeidade, né? Então, esse funcionamento cotidiano da floresta. Ficou claro, obrigada. Então, uma floresta saudável é uma floresta que está em um processo de sucessão natural, né? Ou seja, é uma floresta que está em evolução. Essa é a própria definição, né? E é muito interessante que
enfim, isso é isso dá uma discussão bem interessante, sofisticada, mas a vida, ela é a sustentação do não equilíbrio, né? Enfim, eu não vou entrar nesses detalhes, mas para a vida, equilíbrio significa morte, né? Quando cessam as tensões entre matéria e energia, cessa a vida também. Então, a vida é um esforço contínuo de sustentar um estado fora do equilíbrio. E aí, quem quiser saber um pouco mais sobre isso, o livro do Capra, né, Visão Sistêmica da Vida, traz tem uma sessão dedicada a isso, que é bem interessante. Então, a forma da floresta sustentar o não equilíbrio é justamente estar em evolução, estar em movimento, né? Então, os sistemas vivos, eles vivem porque eles estão em constante transformação, né? Então, para uma floresta, ela consegue manifestar assim, o seu potencial quando ela consegue estar nesse caminho de sucessão ecológica. E o que significa sucessão ecológica? É uma trajetória onde a rede florestal, envolvendo espécies vegetais e espécies animais, vão se transformando ao longo do tempo, né? No início da sucessão natural, a gente tem sistemas mais simples, sistemas pioneiros, sistemas que são capazes de prosperar em um ambiente difícil, em um ambiente duro, como, por exemplo, um ambiente de sol pleno, um ambiente de terra degradada, por exemplo, né? E o processo de sucessão natural seria sair dessa terra degradada e caminhar a um sistema de abundância, mais rico, né? Um sistema que tenha mais vida, que tenha mais diversidade. A gente pode dizer que a floresta ela está saudável quando ela está caminhando em direção a uma... Eu coloquei para baixo, não coloquei definição, mas quando ela está caminhando em direção a um estado de maior riqueza ecológica, vamos dizer assim, que é o que o Ernest Goethe chama de quantidade e qualidade de vida consolidada no sistema. A Janine Benes não traz essa ideia de que a vida cria condições propícias à vida, né? Então, a floresta está criando condições propícias para que mais vida, com mais diversidade, com mais abundância, possa se expressar também. E esse é o próprio processo de evolução, o próprio processo de sucessão natural. Então, ao longo da trajetória evolutiva da floresta, ela vai passar por sistemas pioneiros, que são rústicos, robustos, mais simplificados, menos elaborados em termos de sofisticação da vida. São espécies que têm um ciclo de vida mais curto, são espécies que são menos exigentes em relação ao ambiente. E à medida que a gente tem essa interação ao longo do tempo, das espécies alterando o ambiente e o ambiente alterando as espécies, a gente começa a caminhar na evolução, né? Então, esse sistema pioneiro, ele começa a desempenhar as suas funções ecológicas, ampliar as capacidades desse lugar de sustentar mais vida, até que ele começa a sair de cena para dar espaço para um sistema mais sofisticado, que a gente poderia chamar de um sistema secundário, né? Então, de uma floresta pioneira mais rústica, a gente começa a ter uma floresta, ou seja, um conjunto de espécies um pouco mais elaborado. Quando isso acontece, a gente deu um salto evolucionário, um salto na sucessão natural. Então, hoje a gente não está falando mais de um sistema pioneiro, mas um sistema intermediário, um sistema secundário que já tem mais condições de sustentar uma maior quantidade e qualidade e diversidade de vida. E depois o sistema secundário ele pode avançar para um sistema terciário ou clímax, enfim, dependendo da nomenclatura que a gente usa. Então, floresta é saudável quando ela está em evolução, quando ela está criando condições para que mais vida possa prosperar. Então, tá. Então, o que significa operar, né, para a floresta? Quando a gente fala de operar, né, a gente está dizendo aquela ação mais, enfim, a operação mesmo desse nosso sistema. É difícil pensar a floresta em termos de operação, né? Porque, enfim, operação a gente associa muito com operações humanas, né?
mas basicamente uma floresta ela está operando bem quando ela consegue alimentar, né, e ao mesmo tempo, né, alimentar e abrigar uma diversidade de espécies. A floresta é o próprio conjunto de espécies, né, uma integralidade, uma propriedade emergente de toda a diversidade que compõe ela, e ela nutre de volta essas espécies, né? Ela é composta por essas espécies e ela nutre essas espécies. Então, entre aspas, a função da floresta é conseguir alimentar e conseguir abrigar essas espécies. Ou seja, está muito relacionado com a ciclagem de nutrientes. Então, uma floresta operando bem é uma floresta que consegue ciclar nutrientes, que consegue disponibilizar nutrientes para a sua diversidade de vida, né, para a sua comunidade de vida. Então, quando a gente pensa em ciclagem de nutrientes, a gente pode, né, ter algumas ideias sobre o que é necessário para ela operar bem. Uma floresta, ou seja, é necessário que árvores caiam, que árvores morram, né, que espécies deixem espaço para outras espécies, mas que deixem espaço de forma que aquele ambiente está melhor, né? Por exemplo, um dos principais elementos ecológicos são restos, o resto celular, por exemplo, de bactérias. Assim, só um exemplo interessante, né? Uma das principais fontes de vida da floresta é bactéria morta, bactéria em decomposição. Se a gente juntasse isso, daria assim, muitas toneladas de quilos de bactéria, por exemplo, no solo, né? E junto com as bactérias tem todas as outras formas de vida, como fungo, vidas micro-orgânicas e macro-organismos também, né? Micro-organismos e macro-organismos. Beleza, a gente poderia conversar muito aqui sobre isso, mas vamos lá. Manter, então, para a floresta operar bem é ciclar nutriente. O que é manter? Né? Ou seja, perguntando de uma forma diferente, o que uma floresta precisa ter para ela ser resiliente? Né? Para ela conseguir sustentar distúrbios naturais, como, por exemplo, secas prolongadas, como, por exemplo, excesso de chuva, né? ou até mesmo distúrbios humanos, assim. Dois elementos são cruciais, quantidade e diversidade de espécies, por exemplo, né? Só para a gente começar a investigar. Uma floresta muito pequena, ela não tem resiliência. Uma floresta urbana, por exemplo, é uma coisa ótima de se fazer, aumenta muito a qualidade urbana e é algo muito poderoso. Mas ela não tem uma resiliência muito forte. Primeiro porque, muito provavelmente, ela vai ser pequena. Então, ela vai ter pouca quantidade de espécies. Então, ela vai ter, enfim, sei lá, talvez 100 indivíduos arbóreos ali. Isso é pouquíssimo, né? Assim, isso não compõe uma floresta resiliente. E dificilmente ela vai conseguir também ter uma diversidade grande de espécies. Então, quando a gente pensa na floresta amazônica ou numa floresta de cerrado, né? A gente percebe que, enfim, as massas florestais são extensas, então existe quantidade, existe diversidade. Se a gente reduz muito o tamanho da floresta, que é o que a gente está fazendo com o desmatamento, a Amazônia cada vez mais vem perdendo tamanho, vem perdendo espaço. A quantidade é importante, é um dos elementos que garante tanto os nichos ecológicos, né, a diferenciação por geomorfologia, por exemplo, pela configuração do território, mas também pelo próprio efeito de ter muita vida, né? Uma rede muito ampla e diversa. Para uma floresta ser resiliente, ela precisa ter códigos de vida ali nela, ou seja, material genético, precisa ter sementes, né? Não basta a floresta ser grande se ela não tiver uma capacidade grande para a diversidade. É preciso um micro-organismo. Uma floresta não se faz só de árvores, né? Se faz muito de micro-organismos e de animais. Né? Então, esses códigos de vida, vamos dizer assim, essas expressões da vida são essenciais. Então, beleza, a gente pensou aqui agora num olhar da resiliência, né? Então, beleza, para operar bem eu preciso constantemente ciclar nutrientes, porque isso vai gerar alimento e abrigo para a próxima geração de indivíduos dessa floresta.
manter, né, então eu pensei em termos de resiliência, duas coisas vêm em mente no primeiro momento: quantidade, diversidade de espécies, tamanho e diversidade. Aqui, né, então assim, é aquele olhar do que já existe, agora a gente começa a entrar em uma condição potencial. Então, o que significa aprimorar, né, para uma floresta? E aí, lembrando que aprimorar essa ideia de aprimorar a capacidade do sistema como um todo e gerar valor, né? Então, como que a gente traz esse olhar para a floresta? Como que a floresta pode gerar mais valor, né? E o que seria a geração de valor, né? É muito difícil não trazer uma perspectiva antropocêntrica para isso, mas uma espécie gera mais valor quando ela avança, né? A gente poderia falar assim, quando ela avança no seu caminho de sucessão natural. Ou seja, ela gera mais valor quando ela consegue abrigar um conjunto de espécies que é mais exigente, que demanda mais para poder existir, para poder revelar o seu potencial, para poder realizar o seu potencial, né? Então, uma floresta, por exemplo, em um estado pioneiro, igual eu estava dizendo, uma floresta composta basicamente por espécies rústicas, geralmente espécies com muitos espinhos, algumas espécies, inclusive, tóxicas. Espécies pioneiras tóxicas e espinhudas, elas servem muito, por exemplo, para afastar herbivoria, né? Para afastar animais daquele lugar. Elas criam uma ilha cheia de espinho, onde, né, por exemplo, na savana africana, onde animais herbívoros não conseguem se aproximar tanto. Então, ela está criando um forte de proteção assim, para que essas outras espécies consigam, dentro dessa ilha florestal, consigam vir surgindo, né? Então, enfim, então um processo de aprimorar, a gente poderia enxergar com esse olhar, né, de aprimorar para a floresta, quando a floresta dá um salto evolucionário na sua sucessão natural, ou seja, quando ela deixa de ser pioneira, majoritariamente pioneira, e passa a ser intermediária. Eu aprimorei as condições da floresta, ou seja, eu ampliei a quantidade e a qualidade de vida consolidada. Agora, não mais eu tenho apenas espécies de pouco valor biológico, ou seja, espécies que não são muito boas em alimentar outras espécies, porém são muito boas em resistir a condições muito difíceis, né? Então, agora as condições já não estão mais tão difíceis. Antes era sol pleno, as espécies pioneiras começaram a sombrear aquela área. Antes o solo era muito degradado, compactado, com pouca matéria orgânica. Agora esses ciclos de espécies pioneiras começaram a acumular matéria orgânica. Começaram também a melhorar a terra, né? A adubar a terra com a própria ciclagem dos seus corpos, né? Assim, da sua matéria orgânica, né? Esse acúmulo de matéria orgânica que não havia antes, ele começa a poder acolher mais vida. Então agora, esse sistema de espécies pioneiro começa a ser um sistema de espécie com capacidades ampliadas. Então, a gente começa algumas espécies com frutos pequenos, assim, pequenos arbustos já com uma qualidade orgânica um pouco mais desenvolvida. Aqui a gente vai ter flores mais bonitas, flores mais ricas em termos de sofisticação biológica mesmo, né? E a gente começa a ter mais alimentos também. Então, a gente traz esse olhar aprimorar quando a floresta está trabalhando para avançar na sucessão natural. Então, quando ela ampliou as suas capacidades de acolher vida, ela transforma o próprio conjunto de espécies e assim consegue gerar mais valor, tendo espécies mais diversas, espécies mais abundantes, espécies que conseguem produzir mais alimento, mais fruta, mais matéria orgânica por mais tempo também. Uma característica, à medida que a gente avança na sucessão natural, o tempo de vida das espécies vai se ampliando também. Um sistema pioneiro,
as espécies geralmente têm um ciclo de vida de 10, 15 anos no máximo. Espécies que têm um crescimento rápido, mas que também não vivem muito tempo. Já numa floresta clímax, as espécies demoram muito para crescer. São décadas de crescimento lento, assim, décadas para ela virar uma árvore pequena, assim, talvez enfim, claro que depende da espécie, né? Mas ela cresce muito devagar, mas ela cresce por muito tempo, ela fica enorme. Então, são espécies que estão lá, enfim, que vão ficar lá por 300, 400, 1000 anos, potencialmente, né? Dependendo do lugar que você está. Então, tá. Por fim, para a gente poder trocar, regenerar, né? Então, regenerar nesse contexto, poderia entender que é isso, criar condições para a expressão do novo. Então, a regeneração da floresta é quando a gente tem algum evento onde o novo pode se manifestar. A definição de regeneração não é essa aqui? Aumentar o potencial a partir do qual algo é gerado, né? Para a floresta, o que significa aumentar o potencial a partir do qual algo é gerado? Significa aumentar, né, igual eu disse, aumentar a quantidade e a qualidade de vida consolidada para que esse novo nicho ecológico, isso que está sendo gerado, esse novo conjunto de espécies, possa realizar o seu potencial de mais sofisticação, né, de mais capacidade de abrigar mais espécies, por exemplo. Né? Então, aumentar o potencial a partir do qual algo é gerado. Para florestas, pode se traduzir como retomar o processo de sucessão natural a partir de um estado ecológico de mais vida consolidada. Então, vamos supor que a gente está ali já em uma floresta bastante tempo ciclando nutrientes, aumentando a diversidade de indivíduos ali. A gente tem uma grande árvore com algumas centenas de anos. Quando essa árvore ela cai, ou pela idade, ou por ação de animais, de cupins, enfim, coisas do tipo, ela derruba, leva com ela, né, várias outras espécies. Ela abre uma grande clareira, né? E um dos recursos principais da floresta é o sol. Então, ao abrir essa clareira, ela faz com que o sol chegue no chão da floresta. E esse chão da floresta, nesse momento, é um chão muito mais rico do que era anos atrás, quando tinha sol de novo. Então, vamos supor, em um dado momento eu tenho bastante sol chegando ao chão, mas eu tenho pouca vida consolidada no chão. Veio a floresta, sombreou todo aquele chão. Mas ao sombrear o chão, gerou muita matéria orgânica e consolidou muita vida no solo da floresta. Quando essa árvore é derrubada e de novo chega sol no chão, agora abre a possibilidade para que espécies pioneiras que precisam do sol para prosperar, possam prosperar. Mas essas agora são espécies pioneiras de uma qualidade maior, espécies pioneiras mais exigentes, que elas não nasceriam lá na terra degradada, mas no chão da floresta ela nasce, mas ela precisa da clareira para poder se manifestar. Feijão, milho, por exemplo, é uma espécie desse tipo. O milho é uma espécie exigente que ela precisa de sol. O milho é um capim, né? Assim, mas é um capim, enfim, claro, processo de seleção. O milho é uma espécie domesticada, né? Mas, enfim, ela consegue revelar o seu potencial quando tem esse espaço com sol dentro de uma floresta com um solo bem consolidado. Então, nas florestas, isso são os distúrbios naturais, vento e etc., derrubando árvores. E num sistema agroflorestal, ou seja, uma floresta plantada por nós seres humanos com o objetivo de obter alimento, isso pode ser representado pelas podas. Então, as podas é o processo regenerativo da agrofloresta. Quando você poda espécies de um ciclo sucessional anterior, você está fortalecendo o ciclo sucessional posterior. Por isso que a gente precisa plantar em diversidade, em quantidade, muito adensado as plantas, para que ele realmente seja um ambiente
sinérgico, de muita interação e que você possa fazer podas constantemente. Para você fazer poda, você precisa plantar árvores de poda. Então, o que a gente chama de espécies suporte, espécies cujo objetivo delas é melhorar o ambiente que elas estão. Então, não são espécies de interesse, são espécies de suporte. Porque se eu planto a minha jaqueira, por exemplo, e eu falo, olha, eu preciso ciclar nutriente, mas eu vou cortar a jaqueira, se é a minha espécie de interesse? Não. Eu vou plantar o ingá, eu vou plantar o eucalipto, por exemplo, que vão ser as minhas espécies de poda para alimentar a jaqueira, por exemplo. Então, a agrofloresta, ela se sustenta totalmente na observação da dinâmica florestal. Enfim, isso é muito interessante, eu sou suspeito para falar, eu acabei monopolizando assim, a fala mais que eu gostaria, mas eu acho que foi importante, assim, eu acho que trouxe talvez alguns insights, foi só um gostinho, a gente quer encontrar as oportunidades para poder falar mais de floresta, de agrofloresta, que é algo que, enfim, traz muitos insights, é bem rico. Aí, enfim, agora quase 6 horas já, né? Enfim, Marcelo levantou a mão ali. Ju, não sei se quer fazer algum comentário, alguma orientação, ou já ouviu isso? É mais um comentário. Não sei se você está me ouvindo bem, que a minha internet está meio ruim, mas estou falando, acabei me lembrando. Tem um autor chamado Fábio Roscarano, que ele também é engenheiro florestal, e ele tem um livro chamado Regerente de Gaia, onde ele coloca uns contos no ponto de vista das plantas. E ele faz no ponto de vista das plantas, como elas, desde plantas daninhas a outras plantas, como elas chegam em um ambiente e elas conseguem regenerar aquele ambiente a partir da existência delas naquele local. Então, é bem legal, assim, eu achei muito interessante, mas... Livro, né? Não, que bacana, eu quero super ler ele, assim, faz tempo que eu ouvi, acabei não lendo, mas está na lista aqui. Bacana essa referência, mais um motivo para a gente acelerar a leitura. Acho que é isso, acho que agora, enfim, a gente pode conversar o que vocês acharam disso, como que isso talvez, né, enfim, ilustrou alguma coisa. Vi que o Marcelo está aqui, que bacana, Marcelo, foi ótimo o seu questionamento que gerou, enfim, esse momento aqui para nós. Então vamos conversar um pouquinho, né? Eu posso... Vocês estão me ouvindo? É porque meu microfone aqui é ruim, eu não sei. Tá legal? Tá. Ô Felipe, eu fiquei com a sensação, assim, quando você foi dando o exemplo, que o operar, ele meio que vai direcionando o modo com que cada etapa subsequente vai acontecendo. Parece que a questão é uma base mesmo, assim. É como se o manter viesse justamente para facilitar a operação e o aprimorar fosse sendo uma consequência, assim, natural, uma evolução natural de algo que foi compreendido lá no começo como sendo um operar. E para mim isso foi uma ruptura, porque quando eu fiz o meu exercício, eu pensava no operar e por exemplo, o meu operar e o que vinha depois do manter parecia mais uma intenção que eu colocava, um exercício mental de forçar algo, criar alguma coisa, não como uma consequência natural, um manter que vem para um operar, enfim, como se eu quisesse melhorar aquilo. E para a floresta, isso para mim surge com essa espontaneidade, né? Como sendo uma sucessão que é própria. A gente sabe que no final, uma floresta regenerada, ela criou toda a base para que aquela operação dela se mantenha e foi evoluindo até chegar àquele ponto. E não é nenhuma pergunta, né? Nem assim, é mais só uma explanação do que surgiu para mim, como a diferença que existe de um sistema que é natural e um sistema que, no caso que eu fiz, foi mais mental, assim, de colocar meta, objetivo e pensar numa coisa que eu queria que acontecesse. É só assim, o que foi surgindo, não é nada, é só um pensamento assim que veio. Sim. O bacana é que assim, a qualidade, o que a gente precisa entender é a natureza do trabalho. E aí, independente de qual sistema que a gente está olhando, a gente vai poder trazer as especificidades.
Né? O importante é entender qual que é a qualidade, qual que é a natureza de um trabalho operacional, qual que é a natureza de um trabalho para manter o sistema funcionando bem, né? Qual que é a natureza do trabalho em aprimorar e em regenerar. Se a gente consegue captar essa essência, né, assim, do que se trata esse tipo de trabalho, aí não importa qual sistema que a gente está olhando, que a gente vai estar assim, preparado para, enfim, atender as especificidades e fazer as adaptações necessárias, né? Felipe, Ju, esses níveis de trabalho, eles... Boa tarde, boa noite, quase. Eles têm algum tipo de relação de alinhamento? Será que o Thiago quis dizer isso, talvez? Sim, sem dúvida que eles estão integrados, assim, né? Em termos de alinhamento... O nível aprimorar, especificamente, ele está falando sobre o alinhamento, né? Ele está falando, ó, quais são as melhores coisas, as outras melhores coisas, né? As coisas diferentes que ainda não existem, que estão no nível do potencial, que o meu sistema pode fazer, a minha atividade, para que ele possa ampliar a capacidade do todo, onde ele está, desse todo ser mais vivo, mais viável e mais capaz de continuar a sua evolução. Então, no nível aprimorar, é onde essa noção de alinhamento está implícita. Mas, claro que o alinhamento é um primeiro princípio de como os sistemas vivos funcionam. Então, se o alinhamento, que a gente está olhando, então, o alinhamento, primeiro, é um princípio de como os sistemas vivos funcionam. 4 níveis de trabalho, são as 4 naturezas de trabalho que um sistema vivo manifesta, né? As 4 naturezas de trabalho que um sistema vivo no qual precisa estar envolvido para que ele, enfim, se comporte como um sistema vivo. Então, naturalmente, os primeiros princípios, integralidade, alinhamento, essência, potencial, enfim, desenvolvimento e outros que a gente vai entrar agora na próxima trilha, eles estão implícitos, assim, dentro das 4 naturezas de trabalho. Tanto é que quando a gente fala assim, regenerar, aí qual que é a definição de regenerar? Da natureza de trabalho regenerar? Cadê, Felipe? Lê aí para a gente. Aumentar o potencial a partir do qual algo é gerado? Aumentar o potencial a partir do qual algo é gerado? Então, o potencial a partir do qual algo é gerado... e aí era essa pergunta que o Simon trouxe, tinha a ver um pouco com isso. Assim, quando algo é gerado, ele é gerado com um código de essência e singularidade. No caso de organismos vivos, esse código tem a ver com o código genético. Então, quando algo é gerado, no seu processo de geração, existe um código genético que está sendo construído e que vai informar qual que é o potencial singular desse organismo vivo no seu nicho ecológico, né? Assim, no seu sistema, no seu lugar ali. Então, regenerar o potencial a partir do algo gerado é dar condições para que essa essência, esse código singular, possa manifestar o seu potencial singular em novas condições, em condições que permitam mais da expressão, né, dessa essência, desse potencial singular. Ou seja, os primeiros princípios, eles estão dentro, né, das próprias definições das naturezas de trabalho, eles estão intimamente relacionados, e eu acho que isso que é legal, porque agora, o que está acontecendo? A gente está vendo esses quadros conceituais como caixinhas, ou como páginas, assim, a gente vê vira, né, mas eles todos estão falando de como a vida funciona, e a vida funciona nessa coisa louca, assim, né, a vida, olha que louco, uma das propriedades da vida é que ela é não localizável, não tem como a gente falar, a vida está aqui, né, assim, ou a vida é vida por causa disso, né, só. Ela é uma propriedade emergente, e aí, quando a gente vai tentar esmiuçar, né, o que é a vida, como a vida funciona,
nós temos, os seres humanos têm limitações tremendas, né, em termos de capacidades cognitivas, então a gente está usando esses quadros conceituais para tentar ver um processo que é não localizável, que é emergente, né, mas na medida que a gente vai se familiarizando com eles, a gente vai conseguir perceber um pouco melhor essas conexões entre esses quadros conceituais. Nesse caso, né, primeiros princípios e naturezas de trabalho. E outra coisa, Ju, assim, complementando para a pergunta do Vitor, é que sempre quando a gente está diante de um quadro conceitual, a gente precisa se perguntar ou nos lembrar a que serve esse quadro conceitual. Esse quadro conceitual diz respeito a quê? Né? Porque às vezes a gente acaba perdendo isso em mente. Por exemplo, o quadro conceitual desses 4 níveis de trabalho, ele diz respeito a 4 níveis de trabalho em um sistema vivo. Né? Então, a gente está olhando para um sistema vivo e ele nos diz que todos os sistemas vivos precisam cultivar essas 4 qualidades simultaneamente. Beleza, opa, então isso lida com a saúde de sistemas vivos. O outro quadro conceitual das 3 esferas de trabalho está lidando com linhas de trabalho do praticante regenerativo. Né? Eu estou falando enquanto praticante, enquanto liderança regenerativa, ativista, profissional, enfim, o que for, eu preciso cuidar dessas 3 linhas de trabalho, fazer o trabalho de autotransformação, aprender a me relacionar com as pessoas, a trabalhar em equipe, a desenvolver capacidade das pessoas em um lugar e a me relacionar com o território também. Outro quadro conceitual, por exemplo, a tétrade. A tétrade diz respeito a atividades estruturadas. Então, são fontes de energia, sei lá como é que poderia chamar, são 4 elementos que precisam estar harmonizados em uma atividade estruturada. Então, se a gente se pergunta, esse quadro conceitual diz respeito a quê? A gente vai conseguir, enfim, ver se a gente está aplicando bem ou fazendo as associações, né, enfim, mais adequadas, talvez. Simone, que bom que deu para você participar hoje. Então, eu queria falar só sobre esses quatro elementos, sei lá, esses 4 conceitos, ligando exatamente a minha condição de ter caído uma árvore lá onde eu estava morando. Na sua casa, né? Isso não Vocês viram, não sei se você viu, Felipe, eu mandei o vídeo, porque foi muito assustador, né? E aí você falando da floresta, lá era bem dentro da floresta. E quando eu cheguei no lugar, o lugar era lindo mesmo, é lindo, que ele ainda existe. E eu aluguei uma casinha pequenininha e tinham 4 casinhas juntas. E era tipo dentro da floresta mesmo, Paraty. E aí, o que eu pensei, o que eu planejei e o que eu precisava fazer lá dentro, que era conseguir trabalhar como professora do Estado, então tinha que ter uma internet funcionando. Aí eu consegui ver o que era preciso, porque lá eu achei que era possível morar mesmo. Vi as coisas, a luz, como é que é para subir, era muito íngreme a subida, eu não tinha carro, se eu ia aguentar, como é que era. Tudo isso eu vi, então foi uma espécie de planejamento de um projeto em morar lá. Só que aí acontece que eu tinha um outro projeto que seria poder fazer alguma coisa ligada a yoga, ligada a bem-estar físico lá naquele ambiente que era bonito. Só que faltou esse tipo de planejamento, que aí não era meu espaço, né? Era do dono, de como regenerar lá aquele espaço, como aprimorar aquele espaço, que ele aluga 4 casas lá. 6, na verdade. Como manter aquele espaço para que ele opere de um jeito que eu consiga fazer as coisas que eu queria fazer lá dentro. Tipo, dar aula de yoga, fazer daquele espaço um espaço que as pessoas pudessem ir visitar e fazer uma atividade ligada ao autoconhecimento e tal. Além de, claro, o meu trabalho normal de professora. Normal é ótimo. Mas eu fiquei pensando quanto faltou essa questão do pensamento de regenerar, porque o cara lá, o dono, ele deixa as árvores crescerem porque tem todo um negócio que não pode cortar, já está perto de uma
reserva, não pode cortar árvore nem nada. Mas tem uma poda e tem um cuidado que tem que ter do espaço do lugar, que significava o manter, que não é feito, né? Então, para você manter um lugar como aquele habitável com pessoas, era preciso pensar nesse manter, para ele continuar operando, entendeu? E de que forma, eu quando chego lá, eu pensei, de que forma que é possível regenerar esse solo, aquele solo que tinha lá, de que forma é possível plantar coisas que eram sítio, e de que forma eu poderia manter, então, isso para poder consumir, comer, me alimentar do que era plantado lá. E aí, nesse sentido, o regenerar estava junto com aprimorar, né? Como é que eu aprimoro aquele lugar para ser um lugar também educativo, né? Que as pessoas possam ir ver como é que funciona e tal. Eu estou falando isso porque eu pensei no workshop que eu fiz há muito tempo atrás sobre esqueci o nome do workshop, não sei o que é regenerativo, que eu fiz com o Felipe, né? Que a gente leu o livro e tal, e falava sobre esses 4. Eu não estava nessa semana por causa desse problema. E lá na minha casa deram 4 jararacas, gente. Filhotes. Não era pouca coisa, entendeu? Então, eu penso assim, qual é o desequilíbrio ecológico que acontecia lá, o que acontece aqui em Paraty, que tem muita cobra realmente, que possibilita ou precisa de uma manutenção, de um olhar diferenciado em relação a outro lugar de mato, por exemplo. Ô Simone, uma coisa que eu achei interessante é porque eu fiquei pensando, né, regenerar o potencial a partir do qual, aumentar o potencial a partir do qual algo é gerado, né? E aí, por exemplo, se esse projeto, né, das pessoas de quem se alugou a casa é ser um espaço de habitação, né, de retiro, de refúgio, enfim, né, de habitação com essa qualidade de bem-estar físico, emocional, espiritual, sei lá, para ele entender quais são as atividades que ele precisa fazer para, inclusive, informar como tornar esse espaço mais resiliente, ele precisaria lembrar o potencial a partir do qual aquilo foi gerado, que tem a ver com a essência dele. Então, se é para ser habitação, ele precisaria pensar atividades de manutenção e resiliência que vão favorecer a habitação, né? E aí, talvez, nesse caso, a própria uma poda estratégica das árvores, né? E o cuidado, assim, né, com esse relacionamento de espécies selvagens e humanos, enfim, talvez pudesse estar sendo contemplado, assim, né, nesse esforço de entender qual que é a essência desse projeto e como tornar viva, né, como dar mais vitalidade para a essência disso, para que ela atenda melhor ainda o seu propósito, né? Ah, bom, Juliana, bom ouvir falar. Isso está vivo ainda em mim, por isso que é importante ter falado sobre isso. E tentar colocar nesses 4, que eu acho bem difícil colocar nesses conceitos. Obrigada. Que ótimo, Simone. Obrigado por compartilhar. Eu vi o vídeo e realmente... Posso compartilhar um ahá? Por favor. Nossa, Felipe, fez tanto sentido que eu tô até com dificuldade para entender o que eu estava pensando diferente. Mas, assim, brilhante. Acho que foi um exercício fundamental, assim. Inclusive, a gente tem que levar isso para outros espaços. Mas uma coisa que eu acho que eu entendi agora é que, para mim, ainda não estava muito claro onde que eu encaixava a resiliência, em qual nível, né? E ele realmente está mais relacionado ao manter, né? Mas se a gente consegue pensar em estados sucessionais, mesmo quando a gente tem, por exemplo, uma floresta secundária, que eles vêm, né, como fruto de um processo natural, em vez de antrópico, a gente já não está mais trabalhando num cenário de escassez, né? Então, isso, eu acho que a gente já nem pode mais chamar de resiliência mesmo, é um potencial. Então, isso já faz toda a diferença, porque no fim das contas, talvez os frutos sejam os mesmos, né? Que seja uma maior diversidade, por exemplo, de espécies ou funcionais, que a gente chama, né? De espécies que ocupam funções diferentes mesmo dentro da floresta. Mas se existe uma abundância de recursos, né?
voltando para essa lógica reducionista, para mim é super difícil de sair, né, de quantificar em termos de recurso e tal. Mas se a gente está num cenário totalmente abundante, que de repente não existe uma competição, né? Então, qualquer tipo de diversidade que vem nesse estágio, ela é simplesmente fruto de um potencial. Nossa, isso é muito bonito. É muito lindo. E me lembrou o Ernest, não sei quanto de vocês estão familiarizados com o trabalho dele, Ernest Goethe. Quem não está, faça isso, porque, enfim, é um suíço naturalizado brasileiro, faz um trabalho na Bahia revolucionário, assim, em termos de agrofloresta, no mundo, né? Talvez seja a grande ou uma das grandes referências do mundo hoje. O Brasil é a grande referência de agrofloresta no mundo hoje, né? E ele fala que todas as espécies, a Ju vai lembrar melhor do que eu, mas se eu tiver errado, você me corrige, Ju. Todas as espécies operam a partir do amor incondicional, né? E vêm equipadas com aquilo que é necessário para desempenhar a sua função. Eu não sei se eu falei certo, Ju. Movidas por um prazer interno. Repete, por favor. Assim. Todas as espécies vêm equipadas para realizar a sua função ecofisiológica, ecossistêmica, movida por um prazer interno. Isso, e isso é muito lindo, porque, enfim, o Ernest, ele traz outra linguagem, né? Essa da agricultura sintrópica. Não é à toa que ele chamou de agricultura sintrópica, porque ele bebeu de muitas das ciências que nós bebemos no desenvolvimento regenerativo, como a complexidade, por exemplo, né? A própria ideia de sintropia. Será que eu estou com um livrinho aqui? Deixa eu ver. Esse livro aqui, ó, chama Syntropy, o espírito do amor, né? Sintropia, o espírito do amor. É um livro sensacional, assim, né? Um livro pequenininho, tem na Amazon aí. O pessoal que escreveu é italiano, são duas pessoas, não sei se é um homem ou uma mulher, acho que é um homem ou uma mulher. Enfim, então, o conceito de sintropia, ele informa tanto a visão do Ernest, né, que seria, de uma forma reduzida, essa consolidação de vida, né, de quantidade, qualidade de vida, mas é uma perspectiva de evolução em sistemas vivos, assim, né? Então, o Ernest bebeu de vários conceitos assim que a gente utiliza e é muito interessante porque é complementar. A gente começa a fazer pontes, né? A gente vê a floresta funcionando, faz associações com a ecologia da floresta e etc. E sucessão, evolução. E quando a gente consegue trazer esse olhar para o mundo humano, né? Para o nosso projeto, para o nosso trabalho, é muito rico, assim, é muito rico, inspirador, bonito, né? E ele chama, né, Sintropia, o espírito do amor, tem um motivo para isso. E, enfim, quem quiser saber o motivo, tá aqui o livro. Ixi, o chat tá bombando, eu não consigo acompanhar não, gente. Alguém tem é porque a gente já avançou no tempo, né? Eu estou preocupada com a finalização. Alguém gostaria de fazer mais uma pergunta, um comentário? Eu tenho só uma pergunta para fazer. Eu posso fazer o workshop de sábado sem ter feito o outro? Pode sim. Oba. Tá bom. Felipe, você pode repetir o nome do livro, por favor? Vou colocar aqui no chat. Tá, obrigada. Esse da sintropia, né? E aí, gente, vocês estão estão mais contemplados, assim, com essa ideia dos 4 níveis, né? Tá dando para metabolizar isso? Está fazendo sentido? Estamos prontos para o sábado?
O meu problema só que depois desses encontros eu fico sem dormir, eu fico processando isso, sabe? Me dá até dor de estômago, porque a cabeça realmente flui muito, né? Então, essa é a única reclamação. Sim, a gente também. A gente acaba os encontros, vira uma falação aqui. Boa, Dora, essa é a citação. Nossa, na trilha que vem, na trilha que vem, né? Tipo, semana que vem, né? Na trilha que vem, que é essa que a gente vai falar um pouco dos atributos do praticante, da liderança regenerativa, tem um texto que a gente traz essa ideia do... disso, das espécies bem equipadas para realizar sua função movida por um prazer interno que gera valor onde ela está, né, que ajuda a consolidar mais, né, quantidade e qualidade de vida. A gente vai trazer isso traduzido em um princípio ético, né, em um atributo humano, assim. E aí, essa imagem, né, que essa citação traz, ela vai estar exemplificada por várias outras imagens, assim, que vem da linguagem dos sistemas, mas também que vem da linguagem da psicologia, do comportamento humano, mas que todas ressaltam essa noção de contribuição, né, de uma contribuição que a gente faz que combina tanto a nossa singularidade, quanto, né, gera valor e é informada pelo contexto, né, pelo nicho onde a gente está. E eu acho que isso, assim, para mim é central no paradigma regenerativo, no desenvolvimento regenerativo, essa imagem, eu acho que é a imagem mais, é o grande ahá, assim, né, como combinar um potencial singular com o aumento de vida, né, e capacidade para evolução de um todo que me contém, né, que me envolve, do qual eu participo. E a gente vai poder estar explorando isso. A gente está trabalhando nessa trilha nova, a gente está super animado, assim, vai ser bem legal. Muitas práticas, assim, vai ser bem vivencial. O workshop, diferente desse que foi um pocket, assim, vai ser um workshop diluído ao longo dos 2 meses. Estamos animados. Sim, vai ser bem bacana mesmo. Só antes de finalizar, deixa eu compartilhar aqui. Eu fiz uma publicação no fórum, né, que acabou de ser lançado esse livro, né, Agricultura Sintrópica, segundo Ernest Goethe. Enfim, não li o livro, né, mas eu acho que vai ser um dos melhores materiais assim, sobre agricultura sintrópica. Então, quem se interessar tem uma oportunidade bacana aí para se envolver. Tem textos novos do Ernest e tudo, então com certeza vai estar focado na técnica agricultural, mas vão ter textos também sobre a base filosófica e a base conceitual, assim, em termos de sucessão, em termos de participação apropriada, né? O Ernest não usa esse termo, mas ele diz nesses termos, né, da participação apropriada, de ser um ser da floresta, né? Ele se considera como sendo um ser da floresta que está ali interagindo com as pessoas e participando de forma apropriada. Com as pessoas plantas, né, no caso, com as pessoas plantas. Exatamente. Gente, então beijos. Boa noite. Beijos. Até tchau, sábado. Pessoal. Tchau, obrigado. Até sábado. Valeu. Até. Tchau, tchau, obrigado. Tchau, tchau.